Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Repetindo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera ou indignação, da malícia ou maldade, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite na tua casa, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, ó Deus, a família do Senhor reunida nesse lugar, para receber a santa palavra do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque profundamente nossas vidas por meio da tua palavra mais uma vez. É o Senhor tratando com o teu próprio povo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está fazendo uma grande obra na vida de cada um de nós. Ela ainda não está completada, ela está em andamento. E eu sei, ó Deus, que o estar exposto à verdade bíblica é uma das maneiras pelas quais o Senhor faz avançar a tua própria obra na nossa vida. Então, ó Deus, que essa noite seja uma noite de grande proveito para todos nós, aonde nós realmente vamos avançar na nossa experiência de conversão, de consolidação da nossa fé, da nossa convicção de vida cristã. Que, ó Deus, caiam por terra agora todas as resistências, que caia por terra toda dureza de coração, todo orgulho, toda vaidade, que o velho homem esteja detido na sepultura, Senhor. E essa nova criatura que o Senhor está fazendo, ó Deus, crescer em nós, nascer em nós, ela de fato seja edificada, fortalecida na palavra e no poder do Senhor. Em nome de Jesus, cada um de nós reunidos aqui, conscientemente, Pai, oferecemos a nossa vida ao Senhor nesta noite. Toma-nos como barro em tuas mãos e molda esse vaso conforme o teu propósito, de maneira que nós vivamos nessa terra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Por favor, se acomode no seu lugar. Nós estamos, então, trabalhando esses pontos nos quais o apóstolo Paulo começa a conversar com os cristãos da cidade de Colossos, depois de, nos versículos anteriores, capítulos 1 e 2, ele haver se dedicado prioritariamente a estabelecer, esclarecer a identidade do Senhor Jesus Cristo, mostrando como, de fato, ele é essa magnífica pessoa pela qual nós podemos ser salvos, resgatados e reconciliados com o nosso Deus. E agora, a partir do capítulo 3, como nós já começamos a ver, ele vai aprofundar justamente essa maneira como a nossa vida vai sendo transformada, precisa ir sendo transformada, porque é o que vai evidenciar que o Evangelho de fato nos alcançou, que o poder do Evangelho de fato está liberado na nossa vida. É tanto quanto esse Evangelho vai transformar o nosso jeito de ser, essa pessoa, essa personalidade que somos nós. Então, Paulo começa a trabalhar, a partir do versículo 5, nos pecados sexuais. E agora, no versículo de número 8, ele começa a trabalhar nos pecados relacionados aos temperamentos. Então, nós temos que estar muito atentos, porque existem alguns ajustes de comportamento que são o nosso dever de casa, todo santo dia. Se nós realmente amamos a Jesus, tememos a Deus, estamos levando a sério esse negócio de ser cristãos, irmãos. Você sabe, tem muita gente fazendo bagunça por aí, tem muita gente dando mau exemplo, não é? Infelizmente, sempre houve. Muita gente dando motivo para a sociedade desacreditar da obra de Deus, da Bíblia Sagrada, do nosso Salvador Jesus Cristo, por causa dos escândalos nos quais eles vivem, da maneira como eles se comportam. Então, dessa maneira, eles descredenciam o Evangelho, eles desautorizam a Bíblia Sagrada e jogam lama em cima de todo mundo. Porque em qualquer lugar que você vá, se você fala que é um cristão, se anteriormente a você passou um lá que fez lambança, então o próximo cristão que chegar se imagina que seja da mesma qualidade. Então, as pessoas, elas estão avaliando a idoneidade do Evangelho pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento.
Por isso Jesus Cristo falou enfaticamente no Sermão do Monte, ele diz, vocês precisam ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Ou seja, vocês têm que destoar do que é normal aí embaixo, vocês têm que ser diferentes, tem que ser. Porque isso é uma evidência absolutamente necessária e coerente com a sua experiência de conversão. Pois se você estava morto e agora está vivo, se você estava prisioneiro, agora está liberto, isso não faz diferença nenhuma? Como não? Faz toda a diferença. Nós agora somos livres para entender a verdade de Deus e para combater tudo que venha contra ela, inclusive nós mesmos. Porque do que Paulo está tratando aqui agora? De qual inimigo ele está tratando aqui agora? É de legiões do inferno? Não, está tratando do inimigo que é a gente mesmo. Então, ele está falando de uma dinâmica de comportamento com o qual a gente está acostumado e acha que Deus me ama, Deus me ama. Sabia que eu era assim. Sabe aquele negócio da pessoa que casa? Aí depois dizem que depois que casa que mostra as garras, né? Aí um vai reclamar do outro, fala assim, mas você sabia, eu nasci assim, eu sempre fui assim. Você sabia que eu era assim antes de você casar comigo? Quer dizer, aguenta, se vira. E, na verdade, não é essa, ou não deveria ser esse o raciocínio de uma pessoa que inteligentemente assume o casamento. O casamento exige ajuste de conduta, de comportamento, exige mudança, sim. Então, quando nós nos aliançamos com Cristo, nós não podemos ficar nesse raciocínio, mas ele sabia como é que eu era, ele sempre soube como é que eu era. Mesmo assim, ele foi atrás de mim, ele mandou um monte de gente atrás de mim. Um monte de pregadores, evangelistas, um monte de obreiros, foram lá me alcançar com o evangelho. Jesus sabia que eu não era boa coisa, mesmo assim ele me chamou. Então, me deixa quieto, ele me ama do jeito que eu sou. É lógico que ele nos ama do jeito que a gente é. Se fosse esperar a gente virar o que prestasse para ele nos amar, ele não ia nos amar nunca. Mas, justamente porque nos ama, é que ele não quer que a gente permaneça como a gente é. Por quê? Por causa do dano que a gente causa no social e o dano que a gente causa para a gente mesmo. Temperamentos desregulados, gênios descontrolados, são a origem de todos os males sociais que há, de todas as falências de relacionamentos que há. Porque Deus é o pai dessa grande família que é a humanidade. E o que um pai quer? Que os filhos vivam unidos, que se respeitem, que se amem, que se entendam, que cooperem uns com os outros. Então, esse desequilíbrio de comportamento que há na sociedade, todos esses desajustes e essas violências que há, elas são geradas pelo quê? Pelos temperamentos das pessoas. As pessoas é que fazem uso de todas as formas de ferramentas para agredir, para tumultuar, para perturbar a vida de outras pessoas. Então, a gente precisa entender o que o Evangelho propõe. Ele propõe, claro, nos levar para a eternidade quando dessa terra nós partirmos. Mas o Evangelho já está em plena atividade na nossa vida enquanto nós estamos aqui na terra. Porque nós temos uma responsabilidade nessa terra, enquanto aqui nós estivermos, de sermos uma referência de um comportamento diferente, de uma resposta diferente, diante dos mesmos estímulos, das mesmas situações de provação que vêm. Um reage de um jeito, mas eu posso reagir de outro. Então, quando eu reajo de outra maneira, eu estou dando um exemplo, eu estou apresentando uma alternativa para a sociedade, para as pessoas que estão mirando na minha vida, me observando. Então, as pessoas ficam, às vezes, hoje focando na questão assistencialista do Evangelho. O Evangelho, igreja primitiva, compartilhando bens, e é por aí que vai. Não, sem dúvida nenhuma, isso tem todo o seu valor. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que a nossa grande responsabilidade é oferecer à sociedade mais do que arroz com feijão. É oferecer para eles um modelo diferenciado de caráter, de comportamento, de relacionamentos. Deus está na terra atuando através de pessoas verdadeiramente convertidas e dando lições de vidas para outras pessoas, muitas vezes sem que um versículo seja citado. Muitas vezes, só na atitude, no comportamento de um verdadeiro filho de Deus, ele já está pregando a pregação mais eloquente que ele poderia pregar. Porque a atitude dele vai impactar aquela outra pessoa, vai causar um efeito para ela refletir
e muitas vezes se envergonhar da maneira que tem agido. E o contrário é igualmente severo e importante, porque uma pessoa que fica na igreja anos e anos e anos e anos, e o temperamento dela é exatamente o mesmo, de antes da dita conversão, isso é um escândalo. Isso é um escândalo para o Evangelho. Tem gente que fala assim, nossa, mas como o povo pega no pé dos crentes? Mas Jesus falou que seria assim. Ele disse que a nossa vida seria como uma cidade edificada onde? Construída onde? Lá no vale? Não, no alto de uma montanha. Tem como esconder alguma coisa que está construída no alto de um monte? Não, está totalmente exposto. Então, Jesus falou que nós atrairíamos os olhares para nós, a observação sobre nós. E isso não deveria ser um peso. Isso, para nós, é uma coisa que nos favorece, porque é a oportunidade que nós temos de dar os bons exemplos que nós agora podemos dar de novas criaturas, se é que, de fato, nós o somos. E o Evangelho é poderoso para fazer isso na nossa vida, irmãos. Talvez você mesmo possa pensar de algum evangélico que você conhece, conheceu, conviveu, e você fala, misericórdia, eu só fiquei sabendo que era crente porque falou e insistiu e me mostrou documento, porque se eu fosse olhar só o comportamento, eu nunca diria que era um crente. Tem nada a ver com um crente. Nada deixa transparecer. A pessoa, ela consegue camuflar de um jeito que ninguém descobre que ela é um crente. Que ela age exatamente ao contrário. Já pensou alguém falando isso de você? Falando isso de mim? É um desserviço ao Evangelho. Então, quando Paulo está falando desse assunto aqui, ele não está falando de coisa assim, sugerindo, no dia que você tiver afim, faz isso. Não, ele está falando assim, é regra, é padrão para aqueles que são o povo de Deus na terra. Tem um monte de coisas que precisam de ajustes. Falamos do comportamento sexual, creio que ficou devidamente claro. Agora ele está falando sobre os excessos do temperamento. Então, nós começamos a ver na semana passada que ele fala da ira. Por que nós vamos voltar nesse assunto hoje? Porque, infelizmente, nós temos que reconhecer que é um sentimento muito presente na nossa vida. E mesmo nós tendo convertido, nós estamos lidando diariamente com estímulos, com situações que suscitam isso em nós. E a gente tem que estudar essa matéria. Estudar essa matéria que hora, que momento que é o melhor? Um momento como esse, quando ninguém aqui dentro está irado. Tem alguém aqui irado? Se está, disfarça bem, que eu não estou vendo isso estampado no rosto de ninguém aqui. Mas talvez hoje alguém te enfezou bastante. Talvez amanhã isso vá acontecer. Então, a gente precisa estudar quando a gente está com sangue frio, para que quando o sangue esquentar, a gente saiba o que fazer para controlar quem? A gente mesmo. Tá bom? Então, nós vamos voltar a esse assunto. Nós já vimos que, na semana passada, ele fala da ira, ele fala da indignação e ele fala da maldade. Nós ficamos nesses dois primeiros níveis, vou chamar assim, do mesmo sentimento na semana passada. A ira, que é uma primeira explosão, uma primeira reação, uma primeira resposta àquele estímulo, àquela provocação. A gente se converteu, a gente virou crente para a glória de Deus, mas continuamos sendo ser humano. Talvez até no primeiro momento a gente fica até meio decepcionado com a gente mesmo. Porque antes de vir para o Evangelho, a gente era assim, meio explosivo. Aí vemos para o Evangelho, estamos apaixonados por Jesus, assim, adorando a vida cristã, tendo um prazer de estar na igreja e tudo, e tudo, e tudo. Chega um belo dia, alguém pisa forte no nosso calo, e aí a gente leva um susto com a gente mesmo, que a gente vê que a gente continua com aquela resposta de antigamente. Meu Deus, mas eu não converti. Como que eu posso estar de novo sentindo isso? Minha vontade é de igualzinho era antes. Como assim? Eu não nasci de novo. Eu não sou uma nova criatura. A verdade é que essa conformação de imagem, essa transformação nessa nova criatura, é um processo que vai acontecer na nossa vida, do dia da nossa conversão até o nosso último dia de vida. Ele não se completa aqui, ele vai se completar lá na glória, quando nós formos glorificados. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, nós vamos observar a necessidade dessa transformação em nós, dessa mudança de velha para nova criatura. Então, isso não vai acontecer automaticamente, isso não vai acontecer definitivamente enquanto nós estivermos na nossa
na nossa carne, na nossa natureza humana. Então, o que essa pessoa que se converteu e percebe que ainda pode se tornar explosivo dependendo do estímulo, deve fazer? Deve obedecer o que a palavra de Deus diz. Deve aprender a se controlar, aprender a usar as ferramentas que a Bíblia revela para nós, que a palavra de Deus mostra para nós, usar essas ferramentas para superar essa dinâmica, até agora prevalecente na sua vida, aonde o estímulo vinha e a pessoa se deixava levar pela ira, pelo ódio, e ia fazendo e acontecendo, e a justificativa depois era simplesmente essa: quando eu vi, eu já tinha descido o braço. Fiquei cego, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu não sei, eu fiquei fora de mim, quando eu vi, eu já tinha feito o que fiz. Isso nunca foi verdade. Isso nunca foi verdade. A gente sempre sabe o que a gente está fazendo. O negócio é que a gente dá liberdade para a gente. Eu estou muito irado, é por isso que eu vou fazer isso. Eu estou com muita vontade de fazer uma lenha e vou fazer, porque eu estou muito irado. Então, está dentro do normal. A pessoa muito irada, ela faz o que não deve mesmo. Então, dá licença que eu vou fazer. Então, era assim que a gente raciocinava. Paulo diz, agora você precisa mudar a sua maneira de pensar. E explicar para você mesmo que a lei que domina a sua vida agora é outra. Que você não é um camaleão. Se estiver tudo bem, você comporta direitinho. Se te enfesar, você já não comporta direitinho mais, porque você dança conforme a música. Não, não pode mais ser assim. Não pode mais. Agora o Evangelho entrou na nossa vida. Nós temos um padrão. Um padrão precisa ser observado independente do cenário, das circunstâncias. Se as coisas cooperam ou não, nós temos que manter a regularidade. É claro que isso não é sempre fácil. Nós continuamos humanos. Por isso que isso requer muita vigilância. Isso requer muito domínio próprio. Isso requer muita oração. Isso requer buscar socorro dos céus, para que o Espírito Santo nos ajude naquilo que são as nossas fraquezas. Amém? Então, se eu conseguir resolver essa primeira resposta à provocação, esse espasmo inicial de ira, eu já vou estar adiantando bastante a minha vida. Se eu não conseguir isso, das duas uma. Ou eu vou explodir, ou eu vou ficar remoendo aquilo. E se eu ficar remoendo aquilo, vai virar indignação. A indignação é o estágio em que eu congelo a ira. Na hora que ela se manifestou naquela sensação intensa de explosividade, tenha eu explodido ou não, mas foi um sentimento intenso e forte, congelei nessa intensidade. Então, todas as vezes que eu me lembrar do ocorrido, a sensação vai estar íntegra, densa, grossa, do jeito que aconteceu no momento do fato. Então, eu congelei a sensação, eu congelei o sentimento, a ira está dentro de mim, preservada dentro de mim. Isso é terrível, porque se eu fizer isso, eu vou me tornar escravo desse sentimento, escravo desse mal feito que fizeram contra mim. Às vezes, o dano do que fizeram contra mim nem foi tão grande, ou se foi, já passou, nem está causando mais prejuízo, mas o momento ficou gravado na minha estrutura emocional e eu continuo sofrendo por causa daquilo. Isso me transforma numa outra pessoa. Se eu era uma pessoa comunicativa, eu deixo de ser. Se eu era uma pessoa generosa, eu deixo de ser. Se eu era uma pessoa bem-humorada, eu deixo de ser. Se eu era uma pessoa simpática, que atraía muitos amigos, eu deixo de ser, porque eu acabo ficando uma pessoa de temperamento adoecido, por causa desse sentimento que eu não consegui superar. E aí eu começo a olhar para mim mesma, me dando todas as razões do mundo para viver dessa maneira. Mas eu não estou entendendo, a sabedoria bíblica diz que o certo é eu me libertar disso. Porque isso está detonando com a minha vida, está afastando pessoas de mim, está me fazendo maltratar pessoas que não fizeram aquilo comigo. Eu estou descontando em pessoas que não foram elas que fizeram aquilo comigo. Eu me tornei, então, uma fera ferida, como diz a expressão aí fora. Me tornei uma fera, por quê? Porque eu não aceito ninguém mais se aproximar.
E ferida, porque tanto eu magoo quanto eu estou suscetível demais, sabe? Sensível demais. Sensível demais. Você sabe do que eu estou falando? Você, numa fase da sua vida, você observar que você está ficando sensível demais às dificuldades, aos aborrecimentos, às coisas que fazem contra você. Você vai ficando sensível demais, demais. Quando eu falo demais, é além do normal, é fora da proporção. Porque é claro que se uma pessoa te aborrece, você vai ficar aborrecida. Se uma pessoa te entristece, você vai ficar triste. Mas tem hora que não precisa de muita coisa para a gente ficar aborrecido. A gente tem que olhar para a gente mesmo, irmãos. A gente é que tem que diagnosticar a gente mesmo. Que o Espírito Santo nos ilumine para isso. Para a gente ir analisando o que a vida está fazendo conosco, o que a gente está permitindo que a vida faça conosco, o que os relacionamentos estão fazendo conosco, porque nós não somos, como disse na semana passada, apenas vítimas nessa interação. Às vezes o que estão fazendo comigo, eu estou fazendo com outros. Às vezes uma pessoa está me maltratando e a ela eu não consigo maltratar, porque eu me tornei refém dela. Ela como que é o meu Golias agora. Mas ela gera em mim uma animosidade, uma agressividade, que eu não consigo canalizar para ela, mas eu canalizo para outros. Você já viu falar, por exemplo, dessa trágica situação de uma mulher maltratada pelo seu marido, que ela passa a espancar os filhos? Que ela se torna uma mãe violenta? São os filhos que maltratam ela? Não. Mas quem a maltrata é maior do que ela. Se tornou o seu gigante, o seu Golias. Então, diante daquele seu algoz, ela encolhe. Mas ela está acumulando uma ferocidade dentro dela, uma ira, um ódio, um poder de destruição dentro dela. Ela parte para quem seja inferior a ela. E aí, então, ela vai com toda a fúria. Mas não foram as crianças que geraram essa fúria nela. Foi a outra pessoa que lhe maltratou. Mas ela não está sabendo lidar com isso. Então, você está vendo por que o apóstolo Paulo diz? Isso tem que sair da nossa vida, gente. Isso é veneno puro. Ira, ódio, isso é veneno puro. Não tem como a gente viver sem alguém nos aborrecer em algum momento. Mas eu tenho que racionalizar minhas emoções. Eu tenho que observar. Nossa, o que fulano fez comigo? Nossa, fez mesmo? Eu nem estou acreditando. Fez mesmo. Misericórdia, eu não esperava. Estou sofrendo. Eu vou chorar. Já tem uma hora que eu estou chorando. Nossa, mas foi violento o que fez comigo. Eu vou chorar mais um pouquinho. Já tem 2 horas que eu estou chorando. Aí chega um momento que você fala assim, acho que está de bom tamanho. Não precisa de eu chorar o dia inteiro, gente. Alguém concorda comigo? Eu tenho que controlar a minha emoção, hein? Eu tenho que falar para mim mesmo, filha, não adianta, você está na Terra, você não vive sozinho nesse planeta, você compartilha o espaço com outros seres humanos, e não tem um perfeito aqui embaixo, então todo mundo com quem se relacionar, alguma falhazinha vai ter que ter, se for uma só ainda está bonito, e está difícil de achar, mas a sua situação é a mesma, porque tu também não é fácil de mexer. Tu hoje está com essa carinha de vítima porque te agrediram. Mas ontem foi tu que agrediu alguém. Não estou lembrando, não. Como é que diz o ditado? Quem bate é normal. Só quem apanha que lembra. Então eu vou olhar para o relógio e vou falar assim, gente, já tem 2 horas que eu estou chorando. Minha cara já está desse tamanho. Meu olho está vermelhinho. Pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Meu serviço está todo atrasado. Eu preciso dar um basta nisso. Eu dobro meu joelhinho no chão, converso com Deus, falo com o Espírito Santo e digo, Senhor, eu gostaria de sarar imediatamente dessa sensação. Eu sei que não vai ser assim, porque eu sou humano, mas eu estou tomando uma decisão aqui aos pés de Jesus Cristo, que eu não vou me tornar escravo desse ressentimento, dessa mágoa, desse aborrecimento. Eu te peço, me ajuda, Senhor, a limpar meu coração de tudo isso. Eu simplesmente quero passar uma régua em cima, esquecer esse negócio, o que aconteceu, aconteceu, não tem como fingir que não aconteceu, mas eu posso perdoar, eu posso superar, eu não vou estragar o resto do meu dia por causa disso, não. O Senhor me deu mais um dia de vida, isso é um presente maravilhoso, eu tenho tantas coisas pelas quais te agradecer hoje, porque uma me aborreceu, eu vou dizer para o Senhor que, para que eu não morri enquanto eu estava dormindo? É ruim, hein? A vida é uma bênção, eu vou continuar, e o Senhor me ajuda, me dê força, e eu vou superar isso, e vou continuar dando glória ao Senhor. Então,
gente tem que decidir para que lado a nossa emoção vai. Ah, mas isso é além do humano, né? Não, isso não está além das nossas condições, irmãos. Racionalizar nossas emoções não está acima das nossas condições. A gente precisa ser capaz de reconhecer que a gente está ficando chato. Estou pegando pesado? Se estou, também não lamento, não. Porque a gente precisa que pega pesado com a gente, não precisa? Porque tem hora que a gente é tão coitadinho, que a gente está ficando chato e não se dá conta disso. A gente quer alguém passando a mão na cabeça da gente o tempo todo, assoprando o tempo todo. E às vezes você precisa mesmo consolar uma pessoa, porque, né, a dor está intensa, está recente, a ferida foi aberta agora, está sangrando sangue vivo. Mas às vezes você senta com uma pessoa e a pessoa começa a lamentar e ela está sofrendo tanto, mas tanto, mas tanto. Aí você vai ouvindo o desabafo dela, você fala, mas você esqueceu de me dizer que dia mesmo que te fizeram isso? Olha, pastora, foi 10 anos atrás. Essa pessoa vai morrer antes da hora. Eu posso ficar passando a mão na cabeça dela? Eu estou ajudando ela se eu fizer isso? Não, eu tenho que dar um choque de realidade nela. Eu tenho que dizer para ela, mas tu é a mãe da paciência, minha filha. Pelo amor de Deus. Você vai carregar essa bagagem mais quanto tempo? Mais 10 anos? Isso aconteceu uma vez só, 10 anos atrás, mas na sua cabeça está acontecendo todo dia. Todo dia, todo dia. Porque você não deixa a coisa morrer. Você não deixa o passado se apagar. E aí você virou essa pessoa aí. Pois é, meu marido, ele nem volta para casa assim. Se fosse seu marido, eu ia querer voltar também, não. Hein? Quando ele chega em casa, tu é alegre, tu é divertida, tu tem assunto legal para conversar com ele. Não, quando ele chega em casa, eu estou para baixo. Todo dia, todo dia. Sábado, domingo, feriado. A pessoa assim já desistiu de viver. Mas, pastora, coitadinha, a culpa não é dela, foi fulano de tal que fez isso com ela. Não, gente, quem está fazendo isso com ela é ela mesma. Quem está fazendo isso com a gente é a gente mesmo. Que o Espírito Santo esteja nos confrontando através dessa palavra. Nós podemos ser felizes nessa terra, meus irmãos. Podemos sentir alegria todos os dias da nossa vida. Podemos nos regozijar no Senhor. O que é regozijar? Sentir aquele gozo da presença de Deus, de novo, de novo, de novo, apesar de todas as dificuldades que a gente possa passar, porque Ele nos ajuda a superar, porque nós deveríamos fixar nas vitórias e não nas derrotas, deveríamos nos fixar nos amigos, não nos inimigos, deveríamos preferir lembrar as coisas boas e não as coisas ruins. Quando nós fazemos de forma errada, nós estamos prejudicando a nossa saúde emocional. E aí isso se reflete nos nossos relacionamentos. Quando a gente não consegue diluir essa animosidade, essa raiva, esse ódio, por causa de um mal feito contra nós, nós ficamos com essa indignação, e isso pode levar alguns à maldade, que é o próximo nível que o apóstolo Paulo fala, onde a pessoa, ela não apenas padece, sofre, faz mal para si mesma, mas ela também se torna vingativa. Ela também começa a processar e articular como que ela vai dar o troco. Ou ainda que ela não programe fazer algum mal para devolver a pessoa, mas ela se ressente quando ela vê a pessoa se dando bem em alguma coisa. Isso também é sentimento de vingança. Dentro da mente dela, ela pensa, mas fulano não merece. Às vezes a pessoa, lá no seu subconsciente, revolta até com Deus. Como que Deus pode estar abençoando essa pessoa? Deus passou para o lado do inimigo. Será que Deus não viu que essa pessoa fez comigo? Agora Deus está lá enchendo essa pessoa de bênçãos? E aí a pessoa até se revolta com Deus. Isso tudo, irmãos, está dentro do mesmo processo das nossas emoções que não estão sendo curadas. Mas por que não? Porque para que elas sejam curadas, nós precisamos interagir com a palavra de Deus. Receber essa cura pela fé. Quando a gente é acometido de uma enfermidade e vai ao médico, o médico faz um exame de imagem, por exemplo. Então aparece lá a imagem do problema. E aí então ele nos dá a medicação, a gente vem para a igreja, meu Deus, potencializa esse remédio, abençoe esse tratamento, que isso saia do meu corpo, que eu seja curado disso. Aí para a glória de Deus você volta ao médico, faz de novo o mesmo exame, a mesma imagem e sumiu, não tem mais aquilo. Então está evidenciado ali uma imagem mostrando que o problema estava ali, a outra imagem mostrando que o problema sumiu. Deus fez a obra ou não fez? Glória a Deus. Agora, quando é uma doença emocional,
Não tem como ter uma imagem dessa doença. Não tem como ir lá e entrar numa câmera de exame para sair uma imagem nítida e mostrar, e está vendo o tamanho do seu ódio? Nossa, Deus, cresceu do mês passado para hoje. Já está pesando 1 quilo. Nossa, está chegando aos 2 quilos. E a imagem da nossa ira, a imagem do nosso ressentimento, não existe isso. Meu Deus, eu tenho isso dentro de mim, aparelho nenhum mostra, mas o Senhor está vendo, e eu sei que está aqui dentro de mim, e eu preciso de cura, e eu preciso receber isso pela fé. Mas aí, não tem como eu ir lá também fazer outro exame para ver que de fato Deus tirou aquilo, porque não vai aparecer o lugar vazio, sem aquela imagem, aquela obstrução na minha emoção. Isso é uma coisa que eu vou receber pela fé, e vou começar a desfrutar pela fé. Eu vou começar a ser essa nova criatura que Deus está fazendo que eu seja. Voltar a ser feliz, voltar a sorrir, voltar a ser uma pessoa que tem esperança, que tem confiança. Ser uma pessoa generosa com o próximo, uma pessoa simpática, ser uma pessoa agradável. Eu vou voltando a aprender a ser assim, porque eu recebi pela fé a cura emocional que o Espírito Santo está me dando. Agora eu vou aprender a ser assim de novo. Então, é um processo do qual a gente precisa participar. Não tem como outro entrar no nosso lugar e ser curado por nós e devolver a nossa vida prontinha, arrumadinha. Cada um de nós tem que despertar para isso. Porque se nós não buscarmos essas coisas, às vezes a gente vai falar assim, eu já acostumei ser assim, eu não estou prejudicando ninguém, não. Mas pega mal para o Evangelho, é mau testemunho, a gente não vai alcançar multidões desse jeito. Porque as pessoas, quando elas precisam ser alcançadas, e nós vamos falar de Jesus para elas vão ver Jesus através de nós. Então, Jesus não é ranzinza, Ele não é mal-humorado, Ele não é negativista, derrotista, Ele não é nada disso. Ele só tem palavras de bênçãos e de vida eterna. Amém, irmãos? E Ele falou assim, a boca só fala do que o coração estiver cheio. Se o meu coração estiver cheio de amargura, de rancor, de ira, de ódio, então eu só vou eliminar ou transmitir palavras que remetam a essas coisas. E isso é um desserviço ao Evangelho. Quero ler um texto com você que está lá no Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 21. Encontramos? 1 Samuel 25, 21. Diz assim, e disse Davi, na verdade que em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor Deus e vive a tua alma, que o Senhor Deus te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor Deus casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor Deus, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias.
levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte. Contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côvado de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor Deus com meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor não te será por tropeço, e nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor Deus fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então tomou Davi da sua mão, que ela havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz. Eu tenho aceitado a tua face. Olhe para mim, por favor. É uma história muito interessante. A palavra de Deus fala desse momento na vida do rei Davi. Olhe para mim e preste atenção nessa história. O Davi era um homem de Deus, sem dúvida nenhuma. E ele estava vivendo um momento muito difícil. Deus já havia enviado Samuel à casa dos seus pais, muitos anos antes, e ungido Davi como o próximo rei de Israel. Substituiria Saul, era a promessa de Deus. Mas isso não aconteceu imediatamente. Embora ele tivesse sido ungido, ele não foi rei imediatamente. Levou ainda uns 20 anos para isso acontecer. Nesse meio tempo, ele, por várias circunstâncias, se tornou vítima da perseguição do rei da época, que era Saul. Saul perseguia para matar mesmo. Então, Davi, muitas vezes, tinha que ficar escondido, enfim. Houve uma certa vez que o Davi estava com os seus soldados em um determinado lugar, e ali ele se deparou com alguns pastores de ovelhas. E era um lugar ermo, um lugar deserto. O Davi, generosamente, ofereceu proteção àqueles pastores de ovelhas. Voluntariamente, generosamente, ele viu aqueles homens trabalhando ali, e ele percebeu que, como ele também tinha um histórico de pastorear ovelhas, ele sabia que era uma situação perigosa, tanto podiam vir animais ferozes, quanto poderiam vir ladrões. Então ele se dispôs a ficar com seus soldados ali, dando uma proteção para aqueles trabalhadores. Muito bem, aquele momento passou, e o Davi vai para lá, vem para cá, um certo dia, ele volta àquela região outra vez. E aí ele se lembra: gente, a gente já esteve aqui uma vez, e inclusive encontramos aqui os funcionários de um fazendeiro muito rico da região, chamado Nabal, e os pastores de ovelha dele estavam por aqui, cuidando do rebanho, e eu lembro que a gente deu proteção para eles. E agora a gente está aqui fugindo de Saul. Inclusive, nós estamos sem mantimento, tudo que a gente trouxe acabou, e nós estamos precisando de ajuda. Eu vou fazer o seguinte: vem cá vocês, meia dúzia de soldados, vão lá na fazenda do Nabal, conversa com ele, vão lá e falam quem eu sou, conta para ele o que a gente fez, protegendo os empregados dele um tempo atrás. Se ele não pode, por gentileza, nos fornecer alimento e água, nos abastecer nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Vão, por favor, expliquem a situação e me tragam a resposta dele. Então, os homens de Davi foram, contaram o caso para o Nabal ficou escutando, e depois o Nabal começou a dar a resposta. Falou assim: é ruim que eu vou tirar daquilo que é para sustentar os meus empregados e dar para esse tal Davi, que eu não sei nem quem que é. Não vou dar coisa nenhuma, não vou dar água e não vou dar pão. Pode voltar lá para o seu patrão, para o seu líder, para a autoridade que está sobre vocês, e dizer que a resposta é não. Aí, então, os homens de Davi voltaram e deram a resposta. Quando Davi ouviu aquela resposta, você sabe o que eu estou falando de ira? Foi o que entrou no coração dele. Ele ficou tomado pela ira. Ele ficou de uma tal maneira alterado de ódio. E ele falou assim: como assim? Como esse homem pode dar esse tipo de resposta para mim? Ontem ele precisou de mim, eu estendi a mão para ele. No passado, ele dependeu da minha bondade e eu fui bondoso com ele. Lá atrás, ele que estava precisando.
E eu abri meu coração, eu estendi a mão para ele. Eu fiz de boa vontade, eu fiz de todo o meu coração. Agora eu não estou pedindo para ele ficar sem nada e me dar tudo, não. Eu só estou pedindo para ele me dar uma porção do que ele tem. Nem vai ser sacrifício para ele, porque ele tem demais da conta. Ontem eu fiz o bem para ele, e ele hoje vai me pagar com mal. Aí quando Davi racionalizou a coisa, quanto mais ele pensava racionalmente na coisa, mais ódio ele sentia. Aí ele abre a sua boca e dá ordem aos seus generais e fala: se preparem, porque agora nós vamos descer na fazenda dele e nós vamos para combater. Nós vamos invadir as terras do Nabal, nós vamos acabar com tudo que Nabal tem, nós vamos matar todas as pessoas que nós encontrarmos lá, nós vamos destruir tudo que esse homem construiu. É assim que ele paga uma coisa boa que alguém fez para ele, pois hoje ele vai conhecer o peso da minha mão. A Bíblia diz que estava tomado de ira, de ódio. Alguém vai e dá essa informação para a esposa do Nabal. A esposa do Nabal chamava-se Abigail. Era totalmente diferente do seu marido. Era uma mulher de coração justo, sábio, temperante. Então ela ouve que Davi estava tomado de ódio contra o marido dela e que ele viria se vingar. Mas o ódio dele era demais da conta. Ele não ia ficar satisfeito em se vingar só em cima do Nabal. Ele estava decidido que ia acabar com tudo que Nabal possuía, inclusive a família, inclusive os empregados. Então Abigail, ela toma uma decisão, ela se coloca à frente. Ela sabia que ela estava correndo um risco seríssimo. Sai da frente de uma pessoa irada, não é perigoso? A pessoa está com ira de morte, a pessoa está com ímpetos de assassinar alguém. O que é o mais prudente? Dá distância, sai fora dela. Mas há momentos em que Deus, Ele quer ajudar a pessoa que está irada a sossegar seu coração e a escapar desse momento de tentação. Então Deus chama uma pessoa e coloca nela uma coragem fora do comum e uma sabedoria divina, e ela vai confrontar a pessoa que está com ódio. Foi o que aconteceu naquele dia. A Abigail, tocada pelo Espírito de Deus, ela então fala com os empregados da casa e diz assim: rapidamente, prepara a maior quantidade possível de alimento que já está pronto aí, e abastece os cavalos, e sozinha eu vou lá me encontrar com ele. Eu vou levar o que ele pediu, que o meu marido não deu, eu vou levar para ele, para os homens dele. E aí quando ela vai se aproximando, o Davi se preparando para descer e para combater, para matar, para se vingar, diz a palavra de Deus que ela ousadamente pede que Davi lhe dê atenção. E ela começa a conversar com Davi. E ela começa a conversar entendendo a raiva dele. Dizendo: não, humanamente falando, eu entendo a sua ira. Você não está com raiva à toa. Realmente o que você sofreu foi um agravo sério. Foi uma injustiça. Realmente o que ele fez contra você foi uma coisa assim, que é horrível. Você não merecia isso. Você tratou ele com bondade, ele está te tratando com maldade, com desprezo. Então eu sei, mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem que está fazendo isso com você, Davi, ele é meu marido, e eu posso te falar quem que ele é. Ele é louco. A loucura habita no coração dele. Ele é insensato. Porque só uma pessoa insensata faz isso. Paga o bem com o mal. Só uma pessoa que não pensa na vida, não pensa no amanhã. Só uma pessoa de coração, sabe, doente pode fazer isso. Está no alcance dela ajudar um necessitado e ela se recusa. Só pode ser maluca uma pessoa dessa. Uma pessoa que olha para os seus recursos e vê que está sobrando. E um outro que está ali na necessidade vem humildemente implorar a sua ajuda. E essa pessoa tranca seu coração. Ela consegue dormir só tranquila de noite, sabendo que ela se recusou a socorrer um necessitado. Um socorro que nem lhe sacrificaria, porque ela tem mais do que o suficiente para ajudar. Então ele é louco, porque ele não imagina que amanhã pode ser ele o necessitado. Ela está explicando para Davi, dizendo: meu marido faz assim mesmo, porque ele não sabe viver, ele não sabe conviver, ele não sabe que nessa terra todo mundo precisa de todo mundo. Então hoje ele tem muito, ele acha que pode pisar quem não tem nada. Ele é maluco, ele é louco. Mas o Senhor não. Eu conheço o seu histórico, Davi.
Eu sei que há uma promessa sobre a sua vida. Quem prometeu fazer você rei da nação foi o Deus Todo-Poderoso. Hoje você está aqui passando esse flagelo, sem comida para comer. Mas sabe o que está em cima da sua vida, Davi? A promessa de Deus que um dia você vai ser rei. Como que essa promessa vai cumprir se tu morrer de fome aqui hoje? Então é claro que Deus não vai deixar tu morrer de fome aqui hoje. Você achou que o mantimento viria pelas mãos de Nabal. Como não veio pelas mãos dele, tu entrou em desespero. Mas calma, Nabal é a tua escolha. Mas talvez não seja a escolha de Deus para você nesse momento. Lembra da promessa? A promessa é que você vai reinar sobre a nação. Essa promessa não cumpriu ainda. Tu já foi ungido para ela, mas o tempo não chegou ainda. Tu acha que Deus vai deixar tu morrer antes da promessa cumprir? Não é promessa para esse ou para aquele, é para tu. É para o tempo da tua vida aqui na terra. Ela tá argumentando com ele. Ela está trabalhando com o raciocínio dele. Porque onde que está toda a fonte de alimentação do ódio dele? Nos pensamentos dele. Quanto ele mais pensa na imprudência do Nabal, mais odiando Nabal ele fica. Então ela tem que substituir os pensamentos que alimentam o ódio por outros pensamentos que alimentem outros sentimentos. E ela está tentando chamar ele para outro sentimento. O sentimento da confiança em Deus. Confia em Deus. Nesse momento da sua necessidade, você não está na mão de Nabal, você está na mão de Deus. Nabal está faltando contigo, mas Deus não vai faltar com você, Davi. Porque Deus tem propósito na sua vida. Mas eu estou aqui, eu e meus homens, nós não temos mais a quem recorrer. Sempre tem alguém a quem recorrer. Eleve teus olhos para os montes e clame ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode abrir caminho onde não tem caminho. Ela foi argumentando com ele, e ela disse para ele assim: você imagina, se você der lugar a esse ódio que está dentro de você, o que você vai fazer hoje? Nesse momento, Davi, essa sensação, essa emoção está represada dentro de você. Mas isso é uma fábrica. Isso vai produzir coisas. Esse ódio dentro de você vai produzir coisas. Vai produzir violência, vai produzir morte, vai produzir coisas que quando a raiva passar, tu vai ter vergonha do que tu produziu na hora da raiva. Quando a tua raiva passar, agora não, agora tu acha que tudo está dentro da proporção, porque o teu ódio está aceso, está intenso, está grosso, está vívido. Então agora você acha que você pode fazer e acontecer porque é isso que Nabal merece. Mas em algum momento, essa raiva vai passar. E aí você vai olhar para trás. E o que você fez, você não vai poder desfazer. A raiva é uma péssima conselheira, Davi. A raiva é uma péssima conselheira. A ira, o ódio, vai te liberar para fazer coisas das quais você vai se envergonhar lá na frente. Deus vai cumprir a promessa na tua vida, Ele vai te honrar lá na frente. Agora você imagina, lá na frente tu vai ser um rei, ungido por Deus, separado por Deus, preparado por Deus. Mas isso vai estar no teu histórico, vai estar no teu currículo. Que você matou inocentes, que você foi tão destemperado, tão descontrolado, que você cometeu uma coisa absolutamente fora da lógica, da sensatez e de um coração bondoso, que é o que você deve ter. Ela foi falando. Sabe o que aconteceu? O maior dos milagres, ele ouviu. Ele ficou igual você está, caladinho, escutando ela falar. Esse foi um grande milagre. Porque normalmente a pessoa quando está alterada, ela quer ouvir o outro. Por que a gente demora a recuperar de uma emoção forte e negativa? Porque a gente fica cego e surdo. Alguém sempre vem para tentar nos acalmar. Sempre Deus envia alguém para tentar nos fazer relaxar, acalmar, pensar de novo, contar até 10, contar até 100. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho.
Naquele dia ele colocou uma mulher no caminho do Davi, colocou Abigail. Quantas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, na hora do nosso destempero. Alguém para racionalizar com a gente, alguém para fazer a gente refletir, alguém para chamar a gente à sensatez, mas a gente não faz o que Davi fez. Por que que Abigail pôde ser bênção na vida do Davi? Porque ele parou para ouvir. É difícil tirar uma pessoa dominada pela ira do pensamento de fazer lenha que ela esteja com ele, porque ela não dá ouvidos aos conselhos que vêm até ela. Mas glória a Deus, naquele dia o Davi ouviu, e no final das contas nós lemos as palavras dele, e ele abre o coração dele e fala assim: olha, foi Deus que te enviou. Se Deus não tivesse te enviado aqui agora, eu realmente teria feito uma coisa terrível. Sabe, irmãos, às vezes você é provocado, às vezes você é incitado à ira, ao ódio, uma coisa assim, desproporcional acontece, uma injustiça contra você. Busque uma pessoa que o Espírito Santo vai te fazer lembrar, telefone para ela, mande uma mensagem para ela, o que quer que seja, abre seu coração. O Davi não contou para Abigail o que estava passando no coração dele, mas ele desabafou diante de pessoas. Alguém ouviu e foi lá contar para ela, porque se ela não soubesse, ela não podia ter ido lá aconselhar ele. A gente precisa abrir o nosso coração para alguém, antes de fazer loucura, antes de fazer besteira. Ah, mas é porque fez isso comigo. Tá bom, fez, errou com você. Mas um erro não justifica outro erro. Quando a raiva passar, quem foi conduzido por ela, geralmente, se arrepende da decisão que tomou. Se arrepende da atitude que tomou. Fala o que não deveria ter falado. Faz o que não deveria ter feito. É o tal da vingança, do pagar mal com mal. Perfeitamente humano, perfeitamente racional, mas fora do padrão do caráter cristão. Por isso, irmãos, é que muitas pessoas não suportam a palavra e o ensinamento de Deus, porque Deus exige que a gente respeite os limites da palavra na nossa própria vida, no nosso temperamento, no nosso gênio. Quando você abre a palavra de Deus, por exemplo, se você abrir comigo aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 17, diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas essas são as novidades do nosso código de conduta cristã. Agora é por aí que a gente vai agir e reagir. Quando alguém nos maltratar, quando alguém nos ferir, quando alguém fizer alguma injustiça contra nós, olha o que a palavra de Deus está dizendo: fizeram mal contra você, não devolva na mesma moeda. Isso tem a ver com a nossa natureza? Talvez algumas pessoas já sejam pacíficas mesmo, e para elas seja até mais fácil. E talvez outras digam: não, eu nunca me imagino desse jeito. Comigo é assim, bateu, levou. Eu não aguento levar desaforo para casa. Eu não nasci para isso. Pois eu vim para o Evangelho. Seja eu uma pessoa pacífica, ou seja eu uma pessoa belicosa, é a mesma Bíblia. O que o apóstolo está dizendo? Alguém vai fazer mal contra você. Nesse mundo é assim. Você pode, em algum momento, ser vítima da maldade de alguém. E quando isso acontecer, o que eu faço? Não devolva na mesma moeda. Não devolva na mesma moeda.
Mas eu, não tem mais eu, é uma ordem. Não se vingue. Não fique imaginando, programando, projetando como é que você vai maltratar, como é que você vai fazer a pessoa sofrer também. Isso não é cristão. A gente precisa abrir a nossa alma para os bons sentimentos do verdadeiro cristianismo. Porque se eu fizer na medida que fizeram comigo, eu sou discípulo daquela pessoa. Se a pessoa me maltratou e eu estou ensaiando para pagar na mesma moeda, eu virei aprendiz dela. Ela agora é meu mestre, ela agora é meu professor. Eu sou discípulo dela. Por isso Paulo dizendo, não aprenda a fazer maldade. Se tu tiver nessa dinâmica, o que fizer contigo tu faz também, tu vai aprender muita coisa errada nessa vida. A gente estava indo para a cidade um tempo atrás, estava só eu e o Roberto no carro, e a gente ficou apavorado de ver uma disputa no trânsito. E parece que o rapaz do carro fechou um rapaz na moto com a moça na garupa, e o rapaz não deixou aquilo barato. Ele começou a perseguir o carro e parecia que ele queria arranhar o carro. E aí o cara do carro também, ele aceitou o desafio. E começou aquele confronto na nossa frente. A gente ficou apavorado com aquilo. Teve um momento que o rapaz da moto, ele calculou direitinho, ele foi bem paralelo ao carro, ele deu um chute no retrovisor do carro. E conseguiu que aquilo ficasse pendurado. E aquilo, a gente viu que tinha um cenário de tragédia ali. 2 destemperados, eles sumiram na nossa frente, cada um acelerando mais do que o outro. Eu não sei como que essa história acabou, mas é impressionante como é que isso está hoje à flor da pele no ser humano. Por pouca coisa, não se deixa passar nada. E isso é o que faz o mundo ser o que ele é hoje. O mundo hoje é um lugar perigoso para viver, gente? Por que ele é? Por causa de comportamentos. E o que comanda o comportamento? Um caráter que se libera dependendo do estímulo. Não, eu sou muito legal se não pisar no meu calo. Mas isso não é o que o cristianismo ensina. Eu tenho que ser o que sou, independente se estão pisando no meu calo ou não estão. Porque o caráter do cristão, ele é regular. A gente não é camaleão. Sabe, dependendo das circunstâncias, a gente é assim ou é de outra maneira. Paulo está dizendo, não aprenda a fazer maldade. Se tu funciona nessa dinâmica, fez mal, tu paga com mal, tu é aprendiz de maldade. E vai aprender muita coisa, porque nesse mundo tem muita gente que faz coisas ruins. Ele continua, ele diz assim, se possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos. Não implique, não provoque. Não seja aquela pessoa que dá motivo para o outro te fazer mal. E ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, ainda que você se sinta irado, porque a vingança não é tua, ela é do Senhor. O Senhor garante, Ele vai recompensar. Ah, mas eu vou ficar igual um bobo aqui na terra, então? Todo mundo faz e acontece, eu vou e deixo passar barato? Confie em Deus. Ah, então eu vou começar a orar para Deus pesar a mão. Não faz isso não. Mas eu acho que era isso que Deus tinha que fazer. Bom, tem coisa na vida daquele que está te perturbando, que se for para Deus agir na justa justiça dele, ele vai pesar a mão severamente na vida daquela pessoa. Só que se for para ele ser muito justo, ele vai ter que olhar para a tua também. E ele vai encontrar alguma coisa na tua vida que também está pedindo uma severa justiça da parte dele. Continua querendo que Deus seja muito severo com o outro? Ou são 2 pesos e 2 medidas? Para com o teu adversário, severidade, e para contigo, misericórdia. É assim que a gente pensa? É por isso que Deus não age pelo nosso comando. Ele age pela sabedoria dele. Ele sabe quando agir com justiça, ele sabe quando agir com misericórdia. Porque quando alguém pisa no nosso calo e a gente vai orar por essa pessoa, normalmente o que a gente pede? A gente pede a justiça, a gente não pede misericórdia. Vamos falar a verdade. Ah, meu Deus, fulano de tal ontem me humilhou publicamente e hoje está indo lá fazer uma entrevista de emprego. Tem misericórdia, abre a porta para ele, Senhor, está precisando tanto daquele trabalho. A gente faz isso? Deveria fazer. Mas normalmente não é o que a gente faz. Então a gente faz assim, não, eu não oro assim, não, mas também não oro de jeito nenhum, também não peço maldade não. Não peço bênção, mas também não peço maldade não. Ficou melhor um pouquinho? Muito pouquinho. Então Paulo está dizendo, quanto estiver em vós, tem espaço com todos. E não se vingue, deixe na mão do Senhor.
Ninguém precisa ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Ele sabe. Ele sabe o jeito, ele sabe a hora, ele sabe como, ele sabe quando. Ninguém precisa ensinar Deus nada. Concorda? Confia nele e pronto. E ele diz aqui no versículo 19, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Aí pegou mais pesado ainda, né? Está dizendo, não faça mal para quem te fez mal, e ainda mais, faça o bem para quem te fez mal. Se o teu inimigo, o teu adversário, aquele que faz tudo para te prejudicar, estiver precisando, vai lá e acode ele. Está vendo por que muita gente fala assim, não dá para mim. Ser cristão, não dá para mim. Dá para alguém aqui? Você quer aprender a ser assim? Você entende que é nisso que está a sabedoria? Paulo está conversando com os cristãos aqui de Roma, como ele está conversando com os cristãos de Colossos, ele está dizendo, a vida cristã é isso. Sabe, não é meramente oba-oba, não são apenas algumas canções, não são apenas uns glória a Deus e aleluia, não são apenas trazer dízimo e oferta, não é simplesmente descer as águas do batismo, tem mais coisa além disso. A vida cristã é um comportamento, é um comportamento social, é um comportamento ético. É como você vai responder às coisas que você sofre, que você enfrenta no seu dia a dia. Quando é que a sociedade vai respeitar a minha fé cristã? Quando eu souber a Bíblia decorada de capa a capa? Quando eu for uma pessoa que eu tiver vários diplomas de teologia na minha parede? Não, a sociedade vai me respeitar como uma mulher de Deus. Quando a minha resposta ética, o meu comportamento na sociedade for de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Então a demanda é imensa, irmãos. Nós estamos perto disso aqui? Nós já chegamos nesse modelo? Nós estamos muito longe ainda? Cada um avalie a si mesmo. E cada um responda e corresponda ao Espírito Santo nessa noite e diga, Senhor, eu sei que a tua obra em mim precisa avançar. Esse meu temperamento, ele precisa estar mais rendido ao Senhor. E eu preciso concordar com esta tua obra na minha vida. Porque o Senhor não vai me transformar nessa pessoa dócil, meiga, suave, que responda suavemente às coisas, se eu não abrir meu coração para ser assim. Ah, mas se eu for assim, vão fazer o que comigo? Não vão fazer nada com você. Porque Paulo diz assim, se você fizer do jeito que Deus está mandando, você vai providenciar para que sejam amontoadas brasas vivas sobre a sua cabeça. Unção de Deus vai descer sobre a sua vida. A autoridade de Deus vai estar sobre a sua vida. Sabe, tem gente que pensa assim, se eu orar a noite inteira, Deus vai me encher de unção. Pode ser através desse mecanismo, mas aqui Paulo está apresentando uma outra forma de a unção de Deus descer sobre a nossa vida. É quando nós tivermos um temperamento dominado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu e você deixarmos de ser boi bravo, animal selvagem, que não aceita freio. Não, nós dizemos o contrário, nós dizemos, eu preciso do freio da tua palavra, Senhor. Nós não vamos ler, mas você se lembra da palavra do Senhor Jesus no Sermão do Monte, onde ele fala assim, se alguém te bater numa face, o que você faz? Desce o braço nele? Não é o que a gente faria? Não é o que a gente diria? Se tu é macho, se tu não é frouxo, se alguém te bater na cara, pelo amor de Deus, mostra que tu é macho. Desce o braço. Foi isso que Jesus falou? Ele falou assim, se alguém bater na tua face, o que ele está querendo? Se alguém te provoca, se alguém te provoca, o que essa pessoa está querendo? O que você interpreta espiritualmente por trás disso? A sua luta não é contra carne nem sangue. Que discernimento espiritual você tem disso? A pessoa levantou, a pessoa falou, a pessoa fez, a pessoa agrediu, a pessoa está caluniando, a pessoa... O que você está discernindo por detrás disso? Você consegue ver uma artimanha maligna por detrás desses eventos? Você é de Deus o suficiente para ter nesse momento a calma e a serenidade para fazer um juízo espiritual das coisas. Você consegue perceber a armadilha maligna que está sendo colocada contra você nessa situação?
Você consegue analisar qual que é a expectativa desses demônios a respeito da tua reação nesse momento de provocação? Esses demônios que já te estudam, já te observam, eles já sabem que os estímulos te fazem explodir assim ou assado. Então você observa, você discerne, você interpreta espiritualmente as coisas e você age na direção do Espírito Santo. E a pessoa fere a sua face e os demônios ficam apavorados esperando a tua reação, porque eles precisam que você parta para a briga, que você aceite o desafio. Eles precisam que você coopere com eles. Eles precisam que você exploda naquele momento, para que aquilo que eles estão programando chegue a tudo que eles querem que chegue. Mas você pode surpreender Satanás. Você pode agir diferente, porque você é nova criatura. Você agora tem outro comando, você agora tem outro Senhor, você agora tem recursos sobrenaturais para dominar você mesmo. Você pode surpreender o inferno e fazer aquilo que está escrito no livro do apóstolo: resista ao diabo que ele foge. E ao invés de você partir para também agredir, você oferece a outra face. A culpa não era sua, mas você pede o perdão. A culpa não era sua, a pessoa está vindo na maior ignorância, a pessoa está vindo para provocar, a pessoa está vindo para poder virar barraco mesmo. E a pessoa está absolutamente sem razão, e você sabe disso. Mas você é pacífico e pacificador. O Espírito Santo vai te orientar, o Espírito Santo vai te controlar, o Espírito Santo vai te iluminar, e você vai saber o que dizer, e Deus vai te honrar. Mas se eu fizer isso, eu estou me rebaixando para fulano. Nunca! Você vai estar se rebaixando para o seu Senhor, o Todo-Poderoso. Porque quando a gente obedece a Bíblia, irmãos, nós não estamos nos rebaixando nem para demônios e nem para pessoas. Nós estamos curvando a nossa cerviz diante daquele que é o nosso Senhor. O apóstolo escreve a respeito de Cristo, ele fala assim: sede como Jesus, tem o mesmo sentimento que ele. Quando injuriavam ele não injuriava também. Quando maltratavam ele não pagava com maltrato. O que seria a vida na terra, irmão, se todo mundo estudasse a Bíblia e fizesse do jeito que a Bíblia manda? Seria uma vida maravilhosa aqui nessa terra, não seria? Mas aqui ninguém leva desaforo para casa. Por isso a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, de ser uma referência para essa sociedade, ser uma alternativa para essa sociedade. Nós somos a comunidade do amor, da misericórdia, da paciência, da tolerância, do perdão. Onde que nós somos assim? Qualquer lugar que a gente estiver. Eu estou na fila do banco, tem 2 horas que eu estou esperando aqui. Chegou um espertalhão e passou na minha frente. Não aceito, eu não aceito. Eu aceito. Alguém mais aqui aceita? É legal? Não. Mas sai mais barato se eu deixar para lá. Porque se eu for lá exigir o meu direito, a pessoa vai querer bater boca comigo e eu vou começar calma, tentando levar a coisa na paz. Mas pode ser que ela vai falar alguma coisa que vai acionar em mim aquela velha criatura e eu vou sair da linha. E quando terminar o dia eu vou pensar assim: nossa, eu quase resisti. Mas acabei caindo, igual um pato. Então o que é a palavra de ordem? Vigilância máxima. Vigiar quem? A nós mesmos. Fica de pé, nós vamos orar. Paulo finaliza esse texto que nós lemos aqui em Romanos. Ele diz: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Você já viu, eu não sei se você conhece pessoas na terra que elas são tão bondosas, elas têm um coração tão bondoso, mas tanta generosidade, tanta bondade. Aí você senta com essas pessoas para conversar e elas vão te contar, elas já passaram cada uma nessa vida. Elas já sofreram tanto nessa vida. Elas já foram tão judiadas, tão injustiçadas. Aí você pensa assim: mas como que você conseguiu preservar essa bondade no seu coração? Eu preciso ser assim, você precisa ser assim. Porque o nosso mestre é assim. Ele é bom. Ele é bom. Porque se ele não fosse bom, ele fulminaria com essa espécie na face da terra.
Mas Deus é bondoso, é misericordioso, e Ele é o nosso modelo. Feche os seus olhos. Ore a respeito do seu próprio temperamento. Confie ao Espírito Santo essa mudança necessária na sua vida. Se você acha que, para a glória de Deus, você tem conseguido não ser essa pessoa explosiva, ou rancorosa, ou implosiva, ou vingativa, dê graças a Deus por isso, porque você não é a pessoa que deve receber a glória por isso, mas o Senhor, é Ele que está fazendo essa grande obra no nosso coração. Você conhece gente violenta, você podia ser assim, graças a Deus você não é. Graças a quem? Graças a Deus. Graças a Deus. Ore e peça a Deus que os melhores sentimentos estejam no nosso coração, que nós sejamos prontos a perdoar, prontos a relevar, prontos a esquecer, que a nossa alma seja curada pelo Espírito Santo, que todos os sentimentos que as pessoas já geraram em nós com a maldade delas, que sejam retirados da nossa alma, que o Senhor Deus nos dê saúde emocional. Ore, 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 peça a misericórdia do Senhor. E vigie, igreja, vigie. Cada um vigie a si mesmo, nunca pagando mal com mal, mas crendo na justiça e na misericórdia do Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite e te pedimos, ajuda-nos, 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 Senhor, a viver essa vida cristã conforme o Senhor determinou para nós, que não sejam apenas palavras, que não seja apenas aparência, mas que seja um conteúdo sério, sincero, profundo na nossa vida, uma vida cristã, Deus, que salte aos olhos, que as pessoas vejam essa transformação em nós. Opera na nossa vida, Espírito Santo. Tu és Deus de amor, Tu és Deus de bondade. Então gera em nós essa transformação, para a glória do Teu nome, Senhor. Que haja paz em nós e que aonde nós chegarmos, nós também levemos a paz do Senhor. Ó Deus de misericórdia, ajuda-nos a chegar ao padrão que o Senhor tem determinado para nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Queria que você, por um minuto, orasse pela igreja.